Bem, pessoal, bem-vindos aí à primeira aula do nosso curso de estrutura de dados, nosso componente curricular aí de licenciatura em computação, da Universidade Aberta do Brasil, UAB, parceria com o IFTM. Nessa nossa primeira aula, como a gente já viu na aula inaugural, a gente vai tratar os conceitos básicos da linguagem de programação, conceito de um programa de computador, entender alguns fundamentos aí de um programa de computador, bem como da linguagem de programação C, e desde então já entender o porquê que a gente está estudando esse conteúdo e essa linguagem de programação e qual a relevância dela com a estrutura de dados. Um programa de computador, a gente entende que nada mais é do que a codificação de um algoritmo. O algoritmo todo mundo já sabe o que é, já tratamos dessa disciplina dentro do curso. E um programa de computador é um algoritmo, agora ele é escrito em uma linguagem de programação. Algumas linguagens, todas as linguagens de programação a gente pode desenvolver em cima de algoritmos, e algumas eu citei aí, Pascal, C, Basic, COBOL, entre outros aí. É importante a gente saber de onde vem o C, essa linguagem tão robusta que a gente fala bastante do C, a gente ouve há muito tempo falar sobre essa linguagem. Uma linguagem desenvolvida ali nos anos 70 e inicialmente foi uma linguagem projetada simplesmente para ser usada no sistema operacional Unix, que deu origem ao Mac, ao Linux, e que com o tempo foi se difundindo e abrangendo outros sistemas operacionais como o próprio Windows, né? E também dando origem a outras linguagens de programação. Nesse curso aqui, a gente vai trabalhar com a estrutura ANSI-C, que é uma estrutura própria para você, contudo desenvolvida pela ANSI, que é o Instituto Nacional de Padrões dos Estados Unidos. Uma característica bastante importante do C é a simplicidade. Todo programador C preza pela simplicidade, pela limpeza do código. O código fica bastante limpo, bastante sucinto, objetivo. E não perder, com essa simplicidade, não perder a capacidade de processamento, a capacidade de programar com esse software. Com isso, o C ele se torna uma linguagem robusta e simples. Ele permite código bastante simples, mas que aqui a gente consegue programar em alto nível e baixo nível, o que deixa o C caracterizado como uma linguagem de médio nível. A gente consegue criar programas que trabalham diretamente com a máquina, com o hardware em si, como programas que vão tratar diretamente com o usuário, os programas de alto nível. Aqui há mais algumas características importantes do C. É bom a gente frisar sempre as características da linguagem, o porquê de estar estudando essa linguagem. Portabilidade de máquinas e sistemas operacionais, como eu acabei de dizer. A gente consegue trabalhar com C em qualquer sistema operacional e também em qualquer hardware hoje. Aí, todos os hardwares suportam a linguagem C. A gente tem um exemplo bastante peculiar hoje do Arduino, que nada mais é do que um C, uma modificação, uma variação da linguagem C. Dados compostos em forma estruturada, dado que o C é uma linguagem estruturada, e a gente vai entender um pouco dessa estrutura já na estrutura de dados. Em função dessa forma dos dados estruturados, a gente tem programas estruturados. A interação com o sistema operacional permite a característica de sim, a portabilidade, a interação é plena com o sistema operacional. E, por último, um pouco repetitivo, mas por último, código limpo, né, simples, sucinto, o que torna o nosso programa sempre rápido e com desempenho bastante otimizado em relação a outras linguagens. Vamos ver nossa primeira estrutura aí em C. É importante a gente observar aí que todo programa em C ele traz consigo a função main, né? Essa função main é uma função base do programa. Se dá uma olhada no exemplo de cima aí, a gente tem a estrutura da função main, que é o main. Logo em seguida a gente vai colocar os parâmetros da função e a função em si, que é essa função padrão, ela vai ficar entre chaves. No exemplo de baixo aqui você consegue ver
simplesmente um programinha pequenininho, onde eu vou conseguir jogar essa mensagem olá. Esse programa ele pede a impressão, o printf nada mais é do que uma função, e esse programa pede a impressão da palavra olá na tela, ok? A gente vai ver aqui um pouquinho sobre comentários, que a gente já consegue ver aí que, né, já nessa primeira função, nesse exemplo de primeira função e de função base do main, a gente já trabalha comentários. O que é um comentário aí? Quem já tem algum contato com programação sabe que um código ele vai se estendendo, vai crescendo, chega um ponto que a gente começa a ficar perdido no código. De repente vai encontrar uma ou duas linhas ali, ou algumas linhas a mais aí, que a gente não, de repente, dependendo do tempo que faz que a gente programou, talvez é um programa novo para mim, e eu preciso de orientações, preciso de instruções. E essas instruções serão dadas a partir do comentário. Se observar aí, está em vermelho, comentário nada mais é do que uma informação acerca do anime. Você pode colocar comentários a seu gosto. Esses comentários não serão lidos no momento da compilação do software, do programa que você está executando. Isso quer dizer o quê? Comentários eles vão ser escritos simplesmente para orientar o programador ou qualquer outro usuário que venha ter acesso ao código. Observe aí que esse comentário na tela informa que o printf e o olá entre parênteses e entre aspas mostra na realidade a mensagem olá na tela. Logo em seguida a gente vai ver bastante exemplos de comentários, vamos andar bastante com esses comentários aí. A estrutura do comentário é a barra, o asterisco, abrindo o comentário e o asterisco, barra, fechando o comentário. Uma informação importante sobre o C são as instruções de entrada e saída. Toda linguagem de programação de alto nível suporta o tipo de dado. Tipo de dado é o que a gente consegue discriminar como uma linguagem tipada, né? Por exemplo, no algoritmo a gente lembra de toda vez que a gente vai tratar um número, a gente declara essa variável como número, como numérica. Aqui no C não é diferente. A gente vai declarar todas as variáveis, todos os parâmetros que a gente vai ofertar e oferecer para o sistema, para o nosso software, eles têm que ser tipados. E o C trabalha com essa tipagem, né? Observação importante sobre a linguagem C é que, por ser capaz de manipular bits, bytes e endereços, que nos permite trabalhar com ponteiros, e que faz a linguagem C uma linguagem fundamental e importante nesse estudo da estrutura de dados, talvez por isso ela foi escolhida, é esse trabalhar com endereços. Quando a gente for trabalhar com ponteiros diretamente, a gente vai entender bastante o que a gente quer dizer quando trabalhar com endereço. Ok? Vamos ver nosso primeiro programa em C, então. E esse, de fato, é um programinha maiorzinho. O anterior foi só uma função, uma linha. Nesse caso aqui eu tenho um exemplo de um programa que vai mostrar a idade e você consegue ver aí que você tem variáveis, né? Declaração de variáveis, você tem atribuição de valores. Nesse caso você pode observar. Ele começa com comentários, abre-se então uma função main. Lembra que a gente falou agora há pouco que todo programa em C obrigatoriamente tem uma função main. Então nesse aqui não é diferente, ele abre a função main, já inicia essa função vazia. Na segunda linha, na terceira linha do programa, né, exceto o comentário, mas na terceira linha você tem aí uma variável em identidade declarada como inteiro, ou seja, um valor numérico. Essa variável identidade agora ela foi declarada, ela foi atribuída, a ela foi atribuído o valor 40, e a partir desse momento eu tenho uma variável, já tenho o valor atribuído a essa variável, basta agora imprimir. O printf é uma função de impressão, logo a seguir a gente vai entender o printf direitinho, e a mensagem impressa na tela é: sua idade é 40 anos. Ok? Pessoal, é importante a gente entender as estruturas, né? Vocês estão vendo que a gente está falando bastante sobre estruturas da linguagem. Aqui a gente falou sobre, a gente mostrou aí
tudo que já foi dito até aqui, né? Os comentários, a função main, deu para entender um pouco da tipagem de dados aí. Vai surgir em algum momento da programação, e é bastante usual, é bastante funcional, o uso das diretivas, né? O uso incluir a inclusão. E a diretiva include nada mais é do que a inclusão de uma biblioteca, de um arquivo que contém informações. Eu vou incluir, vou orientar o meu programa para que ele também busque informações nesse outro arquivo. Aqui, a gente está falando, toda diretiva em si começa com o símbolo do hashtag, do cerquilho aí no jogo da velha, né? Assim como você preferir chamar. E a diretiva include, ela vai me permitir relacionar o meu programa, o meu código, com um arquivo que tem outras funções já pré-compiladas, ou seja, o C me permite utilizar bibliotecas. E às vezes eu tenho um arquivo com bastante funções já pré-estabelecidas dentro desse arquivo e quero utilizar no meu programa. Como que eu faço isso? Eu vou usar a diretiva include. Quando esse arquivo é uma biblioteca padrão do C, você coloca esse arquivo entre sinal de maior que e menor que. Caso esse arquivo tenha sido desenvolvido por você ou por qualquer outra pessoa que não padronizou, que ele não é padrão, ele não é específico do C, você pode colocar esse arquivo, incluir esse arquivo no seu software, no entanto agora entre aspas duplas, né? No decorrer dos estudos a gente vai ver muitos exemplos desses, quero que vocês fiquem bem atentos. A inclusão geralmente acontece no início do programa, e a gente vai entender esse processo de inclusão, incluindo a biblioteca. Ok? Novamente ele falando sobre biblioteca, explicando um pouquinho melhor sobre as bibliotecas. Como eu disse, sempre que um programa utilizar alguma função da biblioteca padrão, deve ser incluído o arquivo correspondente. Como eu disse para vocês, existem bibliotecas que são padrões e bibliotecas que a gente pode desenvolver aí no decorrer do desenvolvimento. Às vezes você prefere fragmentar o seu software e colocar algumas funções dele separadas. Ok? Porque a gente tem alguns exemplos, poucos exemplos, mas para a gente poder entender melhor a biblioteca. A biblioteca é STD, o Standard, né, e iOS, né, entrada e saída. E essa biblioteca traz também o que? Funções de entrada e saída. A biblioteca string, funções de tratamento de string, conjunto de caracteres, né? A biblioteca match, funções matemáticas. Biblioteca ctype, funções de teste e tratamento de caracteres. E a biblioteca stlib, que vai trazer funções de uso genérico, são funções mais básicas do sistema, da linguagem, e a gente usa essa biblioteca. Observe que toda biblioteca ela vem precedida do ponto H, é como se fosse uma extensão identificando o tipo de programa, é uma biblioteca, certo? stdio.h, string.h, match.h, ctype.h e stlib, stdlib, standard lib, né? Biblioteca padrão, .h. Ok? Aqui mais uma vez a observação, que é a segunda forma de declarar uma biblioteca, de usar as diretivas, né? Com a biblioteca aparecendo entre aspas, quando você mesmo desenvolve a biblioteca. Vamos começar a ver agora alguns comandos básicos, alguma estrutura básica. A gente viu a estrutura essencial de um programa, comentários, função main e a estrutura do programa. Para a gente poder dar uma revisada no entendimento do que é um programa, quero que a gente refletisse sobre esse assunto aqui, o ciclo do sistema. Ou seja, a gente entende que todo programa ele é um sistema, por menor que ele seja, e que ele precisa ser alimentado por dados. Observe que a gente tem entradas, processamento e saída em todo programa, em todo sistema. Por quê? Porque faz parte de um conceito, de um contexto de sistema, onde todo sistema ele precisa ter entradas. Essas entradas necessariamente têm que ser processadas, seja calculadas, seja analisadas, elas têm que ser processadas. O resultado desse processamento obrigatoriamente tem que trazer para mim, ele tem que me entregar saídas. De alguma forma eu tenho que ter a saída desse processo.
E com isso eu tenho as 3 etapas básicas de um programa, que é entrada de dados, entrada de instruções, processamento e a saída, ou seja, o resultado do processamento das entradas, ok? Então vamos ver a seguir 2 funções importantes. Uma delas é o printf, que já está na tela, e a segunda função importante é o scanf. Com essas 2 funções e tudo que a gente já falou, vocês já serão capazes aí de iniciar nossa programação em C e já desde então começar a criar alguns programinhas aí na linguagem. Função C é um dos mais poderosos recursos da linguagem C. Por quê? O printf é justamente a função que me permite imprimir mensagens na tela. Sem o printf, simplesmente o meu programa vai rodar em background, segundo plano, e eu não vou conseguir interagir com o usuário. Eu quero que você observe a forma geral da função printf, né? O printf ele vem logo depois do printf, entre parênteses, vem as strings de controle que aparecem entre aspas e as listas de argumentos. Já a gente vai entender cada um dos 2 parâmetros, mas eu quero que você se atente para a forma geral, que também é a mesma forma geral no scanf. Printf, abre parênteses, abre aspas, as strings de controle, nesse caso apareceu só uma, podem ser várias, e depois da vírgula, separando as strings de controle e as listas de argumentos, usando as vírgulas, ok? E no final sempre o ponto vírgula para justificar, para mostrar que você terminou a sua utilização do printf. Vamos observar direitinho o printf? Nosso primeiro exemplo já vem completinho, gente, ó. Um exemplo onde a gente tem a utilização de diretivas, né? Já tem agora bibliotecas padrões, né? Observe entre os sinais de maior que e menor que mostram que são bibliotecas padrões. Na terceira linha eu tenho a abertura da função obrigatória, função main. Nesse caso ela continua declarada inicialmente como vazia. Quarta linha, declaração de uma variável do tipo inteiro chamada número. A variável número que foi declarada na quarta linha, na quinta linha ela recebe o valor zero, ou seja, ela é igual a zero. E no final eu tenho o printf. Observe aí, gente, que toda a operação do quadrado, ou seja, o quadrado de f de 10, a gente sabe que é 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, vai dar 100. No entanto, toda a operação ela está aqui no próprio printf, ou seja, o resultado da operação vai ser dado já no momento da impressão. Aqui para vocês conseguem ver o sinal de percentual e a letra D. Esse sinal de percentual, a letra D, ele está fazendo referência a um valor inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai entender essas strings de controle, uma listinha pequena de strings de controles aí, depois a gente aprende o restante. E a primeira string de controle que aparece para mim é o percentual D, que mostra para mim que esse percentual D está fazendo referência ao primeiro argumento que vai ser mostrado depois da vírgula. O primeiro argumento é do tipo inteiro, justamente por causa dessa string de controle. E na hora da impressão ele vai simplesmente substituir. Logo a seguir a gente tem aí, ó, o número elevado ao quadrado resulta em um outro valor também do tipo inteiro, dado pela string de controle percentual D novamente. E aí você vê que nesse caso a string de controle está fazendo referência a número vezes número, justamente como eu disse agora há pouco, que era o quadrado de um número é sempre ele vezes ele mesmo. Como que vai ser essa impressão? Como é que vai ser esse resultado na tela? O 10 elevado ao quadrado resulta em 100, ok? O get aí recebe esses valores, desce esses valores e fechando o meu programa eu tenho aí minha chave, ok? Pessoal, uma observação importante aí, que a diretiva include foi utilizada em 2 casos, né, no stdio e na biblioteca Cone, 2 bibliotecas padrões. Por quê? Porque
porque eu precisaria utilizar o printf, que faz parte, né, das bibliotecas de entrada e saída, e preciso usar o get, que faz parte da biblioteca Conda, certo? Como eu disse a vocês, aqui eu tenho agora quadros de operadores, são valores, são símbolos que eu vou utilizar para poder formatar melhor as minhas mensagens, né? É importante a gente ter essa tabelinha aí, uma colinha nesse mesmo momento, depois a gente vai pegar ela com mais tranquilidade. Observe o quadro de operadores aí, eu tenho barra B, barra invertida, que diz para mim que eu uso aqui um retrocesso, ou seja, barra invertida, ele tem o mesmo efeito que o backspace na mensagem. O barra F dá um salto de página, automaticamente quebra a página. Barra N salta para a linha de baixo. Você consegue ver na mensagem anterior aqui que a gente utilizou barra N no final do printf, na primeira linha do printf, ou seja, a mensagem ficaria o 10 elevado ao quadrado resulta em 100 e automaticamente o cursor já vai para a linha de baixo. Aqui eu tenho o barra T, faz a tabulação horizontal, o barra X, com a representação de byte em hexadecimal, a base de 16, e aí você tem um exemplo bem simples aí, ó. O printf vai mostrar para mim, ele mostra para mim a letra A porque eu declarei um valor x41, que em hexadecimal é a letra A. O que permite o meu programa entender que esse 41 é uma representação hexadecimal, é justamente o x, ou barra x, né? E agora a nossa segunda função, tão importante quanto o printf, que é o scanf. Uma das mais importantes e poderosas instruções, servirá basicamente a promover a leitura. Lembre-se que o printf, ele mostra uma mensagem na tela, e esse mostrar a mensagem pode justamente pedir para você digitar um valor, colocar a sua idade, colocar o seu nome, seu endereço, seu telefone. O que faz com que essa informação que você colocou no sistema, que você atribuiu, que você digitou, seja lida pelo nosso programa C, é justamente a função scanf. Observe que a forma geral é idêntica ao printf. Scanf vem sucedido de parênteses, abre-se as aspas, vem as strings de controle, fecha-se as aspas e depois a lista de argumentos. E aqui agora tem as strings de controle que servem tanto para o printf como para o scanf. Percentual C, quando o argumento, quando a variável que vai ser lida ou que vai ser impressa é uma variável caractere. Percentual D vai fazer a leitura ou a impressão de um número inteiro. O percentual F vai fazer a leitura ou a impressão de um float, né, de um número real, que é justamente 10,1, 10,2, são números fracionados, né, números reais. E percentual S, que faz a leitura de caracteres, nesse caso no plural. Observe que o percentual C é um caractere. O percentual S são caracteres, ou seja, são strings. Não mais strings de controle, mas strings no conceito de conjunto de caracteres. A função F já vem bem explicadinha. A observação que a gente tem nesse ponto aqui é que cada variável a ser lida deve ser precedida pelo caractere e comercial. E aí o que acontece? Todas as variáveis, quando lidas no scanf, eu tenho que atribuir o e comercial, exceto quando estou falando de strings. Observe no terceiro parágrafo, essa observação fica bem clara aí. A gente vai ver um exemplo logo a seguir. Aqui eu tenho a estrutura de novo, né, inicia pelo comentário, a função main, a declaração da variável em idade agora, a declaração da variável nome agora do tipo char, do tipo caractere, uma variável de 30 espaços, né, um vetor nesse caso aí, um printf, mostrando na tela para mim a mensagem, digite a sua idade. Eu digito a idade, dou um enter, o scanf vai pegar esse valor que eu digitei, entendendo que esse valor, através da string de controle, percentual D, esse valor é um inteiro, o scanf pega esse valor e atribui esse valor à variável idade,
dada pelo argumento que está ali, e comercial idade. Logo a seguir, outra mensagem na tela, ela é impressa. Seu nome. Digitado o nome, o scanf agora faz a leitura do valor digitado. No entanto, agora eu tenho uma string. Por quê? Porque o meu nome é um conjunto de caracteres. Eu vou digitar Roetier na tela e ele vai ler esse conjunto de 7 letras aí através da string de controle percentual %s e automaticamente atribuir esses caracteres, essa string, a variável nome que lá em cima foi declarado como caractere do tipo vetor de 30 posições. E aí, mais um comentário. String não usa e comercial na leitura. Ok? E para finalizar, agora eu faço uma chamada string de controle percentual %s, fazendo referência ao argumento nome, e a string de controle D fazendo referência ao argumento idade. Lembre-se que a string de controle S faz referência aos strings, e a string de controle D fazendo referência a inteiros. Nesse caso, a mensagem impressa é Roetier, sua idade é, e o valor que eu digitar. Nesse caso, 34 anos. Pessoal, agora nós vamos aí para a nossa primeira atividade complementar. Espero que vocês tenham gostado, entendido e capturado bem nossas informações. É uma atividade bem simplesinha, bem tranquila. O tutor presencial vai orientar vocês nessa atividade. Eu quero que vocês façam um programa em C, obviamente. E esse programa vai justamente perguntar a profissão de alguém, no caso, qualquer um que for executar esse programa, ele tem que ser perguntado a profissão e automaticamente essa profissão, o valor que ele digitar tem que ser lançado na tela. Vocês vão usar aí toda a estrutura que foi dada até aqui, comentários, coloquei bem comentadinho, bem bonitinho. Vocês vão usar aí a função padrão main, declaração de variáveis, a função scanf, a função printf, para poder fazer isso aí tudinho. Ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula e tenham um bom dia, boa tarde, boa noite.